Olá galera, sejam muito bem-vindos ao programa Players, música, entretenimento, dicas, setups e muito mais. Você também confere aqui na rede que tá todo mundo plugado. Muito prazer, eu sou Marquinhos Silva, hoje vamos bater um papo super bacana. Olha só quem está aqui nos estúdios da BR4. Ele que é músico, instrumentista, professor também, contrabaixista. Vamos conhecer um pouco mais da vida, carreira e ministério. Tô falando dele, Adriano Matos. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Marquinhos, graças a Deus. Seja bem-vindo ao programa Players, Amém, aos obrigado. estúdios da BR4. Amém, e você vem acompanhado, apresenta a galera que veio com você. Do meu lado esquerdo, Bruno Giovanni, baterista. Por falar nisso, a mãe dele é cantora, compositora, Leila Franciele. Leila Franciele? Tem feito um trabalho legal, cara. muito bom, muito bacana. Que bacana. Do meu lado direito, Eric Bruch, tecladista, produtor musical, que legal. Sejam bem-vindos aqui à BR4. Pra gente começar, uma pergunta básica que eu sempre faço. Quem é Adriano Matos? Bom, Adriano Matos é um servo de Deus, marido, professor, adorador, e tem a princípio levar a música evangélica através de uma excelência maior, porque hoje a gente tem visto dentro das igrejas uma necessidade muito grande de desenvolvimento ministerial na área da música, né? Então eu creio que hoje Deus tem me direcionado para esse chamado. Bacana, glória a Deus, viu? Amém. Pra gente já conhecendo um pouco mais você toca desde quando? Quando que a música entrou na sua vida? Sim. Então, desde os 12 anos de idade eu tenho trabalhado dentro do ministério da igreja. Comecei com o ministério infantil da igreja e depois, ao longo dos anos, eu fui me desenvolvendo, né? Ministério de jovens, ministério de louvor, e aí até aparecer as oportunidades na área profissional como músico. Sim. E aí, de lá pra cá, você aprendeu vários instrumentos além do contrabaixo. Sim, Quais foram? Então, eu aprendi na ULM, né? Eu fiz o curso na ULM de 2003 a 2005. E eu tive que aprender um segundo instrumento secundário, que foi o violão, o violão popular. Então hoje, assim, eu me considero um contrabaixista e como segundo instrumento, o violão. E é um violão popular. Toco teclado também, mas trabalho mais na área da igreja e área metodológica para desenvolvimento do aluno que é iniciante para aprender a tocar, né? Que bacana. Mexe com produção também, Adriano? Tô começando a mexer, sim. Esse ano, graças a Deus, tá aparecendo algumas oportunidades. E aí logo tem umas novidades aí aparecendo. Que legal, vamos aguardar aí. E o que te chamou a atenção no contrabaixo? Por que o Adriano ele é um contrabaixista? Então, o que acontece? O contrabaixo, alguns anos atrás, eu lembro que na época eu tinha uns 5, 6 anos de idade, uma das bandas que mais se destacaram no cenário gospel foi a banda Kadosh, de um grande amigo meu, contrabaixista, até foi um dos meus professores, o Ted Furtado. E o que aconteceu? Eu comecei a perceber que nesse período a música estava muito defasada em questão de linguagem musical. E o meu sonho na época era ser guitarrista. De todo jeito eu queria ser guitarrista, porque eu falei, poxa, guitarrista é linha de frente, é o cara que faz aqueles solos mirabolantes, bem bonitos e tal. E o contrabaixo tem aquela função muito básica. Só que aí eu tinha na verdade um maestro que era amigo meu, o pastor Benedito, e na época que eu tocava guitarra, ele falou, Adriano, você não está conseguindo desenvolver. De repente, não é melhor você estudar um outro instrumento? Eu acho que um instrumento que vai ser legal vai ser o contrabaixo. Aí eu falei, poxa, mas contrabaixo não é um instrumento tão legal. Não tem uma visibilidade que seja legal de você estudar, colocar aquilo que você estuda na mão. Aí ele, eu vou te dar alguns CDs e alguns DVDs para você ouvir. Só que na época era fita cassete. E aí ele me deu uma fita cassete do Jaco Pastores, que foi uma das primeiras referências musicais que eu tive de ouvir, assim. E aí quando eu ouvi, me apaixonei. Falei, poxa, como assim? Que é o isso, contrabaixista, né? Tocando com ideia de guitarrista, fazendo umas frases. E aí foi onde eu peguei a paixão e aí não paro por aí até hoje. Né? E não largou mais. Não larguei mais. E como que surgiu a ideia de ser professor? Sim, então, professor, na verdade, como eu trabalhava com alguns cantores evangélicos, eu comecei a sentir a necessidade de trabalhar. Então o que aconteceu? Músico é igual jogador de futebol, né? Chega uma hora que você tem que pendurar as chuteiras, seja ele no auge, chega uma hora na frustração, você tem que abandonar de alguma forma. E tem alguns músicos que conseguem viver de música, mas hoje a nossa realidade no Brasil, dentro da área gospel, é muito difícil. Você ter um
músico que você fala assim, ó, esse músico é minha referência, esse cara consegue viver bem. Enfim, eu fiquei meio que numa área de dois caminhos. Eu falei, poxa, assim, ó, eu vivo da música desde os meus 17, 16 anos de idade e eu preciso de uma outra porta. E aí, trabalhando com os artistas, eu comecei a ver que eu não estava conseguindo ter a minha vida rentável, lucrativa, de conseguir ter uma família, de conseguir ter um carro, uma casa. E aí, o que aconteceu? Na época que eu tocava com o Pregador Lu, abriu as portas de um caminho para mim fazer uma segunda faculdade. E aí eu falei, poxa, qual dos cursos que eu mais gosto? E aí eu pensei em 3, pensei em História, pensei em Psicologia e pensei em Educação Física. Só que Psicologia era que estava no meu coração. Eu falei, eu quero fazer Psicologia, quero ser psicólogo, quero tentar ajudar as pessoas de alguma forma, até porque a gente está dentro do Evangelho e é legal isso, né? O Evangelho meio que trata isso, a ajuda ao próximo, né? E aí o que aconteceu? Eu fiz 3 papeizinhos, amassei e joguei. E aí eu tinha, os meninos da banda estavam junto comigo e falaram assim, Adriano, então vamos fazer o seguinte, o que for mais longe vai ser o curso que você vai fazer. Você aposta muito isso aí, bom. Valendo R$10, tal. Tá, beleza, né? Vamos aí na brincadeira. Aí joguei. O primeiro que foi o mais perto, era o que eu mais queria, meu coração estava voltado na Psicologia. Quando eu peguei o papel da Psicologia, eu falei, nossa... Você quase chorou por dentro. Fiquei muito chateado. Segundo foi História e por último foi Educação Física. Aí resumindo só para você entender. Quando entrei na Educação Física, eu tinha uma matéria chamada Metodologia e Prática Científica, que é a arte de como você dá aula, como você pegar um aluno do nada e você fazer o aluno virar um grande professor, um grande músico. Porque a ideia que a gente tem hoje de musicalidade no Brasil como professor é assim, o professor ele sempre precisa de ser o nível top e o professor e o aluno sempre está abaixo. Sim, é verdade. E aí o que eu percebi? Que algumas escolas americanas têm um baixista muito conhecido que se chama Flea, do Red Hot Chili Peppers. Ele tem um instituto na Califórnia. E a visão dele, em um dos workshops e dos trabalhos que ele faz naquelas feiras chamadas NAN, nos Estados Unidos, ele reflete um pouco disso. Que ele, mesmo ele sendo um bom baixista, ele quer fazer que os alunos deles tenham a mesma visão, a mesma linguagem musical. E aí, nesses 3 anos que eu fiz o curso de licenciatura em Educação Física, eu aprendi essa matéria. E aí foi onde me deu esse desejo. Eu falei, poxa, eu não tinha uma metodologia de como ensinar, como ter essa prática de pegar o aluno do nada e saber montar esses pilares de estrutura musical. E aí foi através disso. A Educação Física me deu um foco como professor, e aí eu usei a estratégia de um professor de Educação Física com essas metodologias e joguei para música. Que bacana, que legal. E aí foi uma ferramenta, acho que foi bacana, né? Me ensinou bastante coisa. Com certeza. É isso aí, galera. Esse é o programa Players aqui pela sua BR4. Eu tô falando com ele, Adriano Matos. Adriano, você citou que você trabalhou com o Pregador Lu. Sim. Cita outros nomes a qual você tem trabalhado aí nesses últimos tempos. Então, ó, o último cantor agora, o último trabalho que eu fiz recentemente foi uma banda chamada Os Arrais, que é um grupo, o Thiago e o André. Recebi uma oportunidade recentemente. Mas trabalhei com alguns outros cantores, como o Pastor Massal, Ministério Adoração Adoradores, Marquinhos Gomes, Daniela Araújo, Coral Resgate, Luciano Clau, Pastora Leila Franciele, Pastor Eliseu Costa. E, enfim, vários outros artistas aí que, se for lembrar, assim, eu vou acabar esquecendo algum nome, mas... Assim, a princípio, as linhas de frente mesmo foram esses, né? Que bacana, já tem uma bagagem já na área musical, uma bagagem boa, né? Deus deu bastante oportunidade de trabalho. É isso aí, uma bagagem boa. E o que você tem ouvido, cara? Quais são as suas referências aí? Sim. Hoje, uma das minhas referências, assim, eu tento visar 2 partes, né? Geralmente o músico evangélico, ele tem um pouco de... A igreja em si tem um pouco de preconceito do que ele ouve, o que pode, o que não pode. Eu acho que toda música é de Deus, assim, a princípio desde a criação, independente de qual gênero vai ser tocado. Então eu ouço muita coisa dentro do gospel, mas muita referência no secular também. Uma das referências hoje do gospel que tem muito me chamado a atenção, que eu tenho parado, ouvido e prestado atenção, são alguns baixistas. Minunes, Marcos Nato, o Júnior Braguinha, Fábio Pozan, tenho ouvido... internacional, tenho ouvido muito Jaco Pastores, Victor Uten, Marcos Miller. Ou seja, só ali a nata, né? Internacional isso.
Os caras que estão tocando aí com todo mundo praticamente no Brasil, tá gravando muito em estúdio, então eu tento usar um pouco da referência que eu tenho no Brasil e algumas referências americanas também que são muito importantes. Tem outras referências, o Michel Pipoquinha, que é um baixista assim, muito bom, Arthur Maia, que é baixista do Gilberto Gil, mas também quando monta o projeto dele, você fala, nossa, mas que baixista é esse, assim, consegue cantar, fazer as frases. Então eu tento estudar muita coisa assim, versificada, eu tento não ficar só na mesma praia, eu tento ser um músico assim, né, eu acredito. Talvez eu não tenha a linguagem expressiva de um solista, de um contrabaixista que você fala, não, é aquele contrabaixista que, nossa, faz aqueles solos mirabolantes. O meu desejo é de pensar como um Nathan East, assim. É um cara que tocou com Eric Clapton, Into the Fire, toca com tal. Essa é a minha ideia. Assim, como contrabaixista, esse é meu sonho. De estar trabalhando como um cantor, como um pregador Lu, que era 100% hip hop, referência a Jay-Z, Lil Wayne, Rick Ross, mas ao mesmo tempo também ouvir os Arrais, ter uma referência a John Mayer, né, estudar Pino Palladino. Então essas são minhas referências musicais. É tentar ouvir um pouco de cada e isso eu vou me absorvendo. Isso aí. E nesse leque musical, ao qual você tem absolvido, né, nos últimos tempos e tal, até por conta dos músicos ao qual você tocou, tem um estilo a qual você mais gosta de tocar? Tem um estilo muito legal que eu gosto de escutar bastante, mas hoje ainda dentro das igrejas tem muito preconceito, é o reggae. É uma das coisas assim que mais me encanta, as linguagens são muito diferentes, assim. Tem muitos baixistas que eu considero e eu acho muito legal como uma fonte de estudo também. Né, a princípio, um dos baixistas assim, que eu acho fenomenal é o Austin Burney, né, que é o baixista do Bob Marley. Foi o cara que o reggae não tinha nada de conceito musical, o cara começou a criar umas ideias, sei lá, em 76, 78, e hoje vê essas novas vertentes do reggae, né, reggae music. É uma vertente que eu gosto muito. Que você curte tocar. Sim. E se eu pedir pra você dar uma palhinha agora aí do reggae? De um reggae? Vamos lá. Fazer um reggae tradicional em Lá menor, tá? Porque aí fica mais fácil também com uma metodologia de aula. Então aqui, ó. Faz a levada de um reggae pra mim, Bruno? Aí você pode fazer... Cara, isso aí. Que legal. Parabéns, viu? Obrigado, viu? Parabéns. Obrigado. É que o baixo chama muito reggae também, né? Chama bastante, Chama né? demais, assim, nas frases e tal. Bem legal. E deixa eu te fazer uma pergunta agora. Sim, muito tem se falado aí da profissionalização dos músicos que tocam nas igrejas. Sim. Qual a sua opinião sobre isso, sendo músico e também sendo um músico de igreja? Sim. Eu acho que é um tema bem importante, Marquinhos, isso que você tem falado, levantado, porque é uma das bandeiras que eu mais tenho brigado dentro das igrejas. O que acontece? Se a gente for ver lá dentro do princípio da Bíblia, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Deus separou 12 tribos, dessas 12 tribos, uma Deus falou, ó, essa aqui é especial, a tribo de Levi. A tribo de Levi, a ordem que Deus deu foi a seguinte, você vai manter o meu trabalho aqui. O meu trabalho que está no céu vai ser instituído na terra e eu preciso de pessoas que vão cuidar disso. Então o que acontece hoje dentro da área da música hoje? A gente tem duas vertentes que a igreja hoje não estão conseguindo prestar muita atenção. Por quê? O músico que se dedica 100% do trabalho dele, ele precisa de trabalhar, ele precisa de ter um sustento. E o que acontece? Quando ele não tem esse sustento dentro de uma igreja, eu não falo que todas as igrejas hoje têm condição de dar um sustento para o músico. Sim. Mas existem igrejas que têm condição. E tem igrejas que não fazem isso. Então o que acontece? O músico ele precisa de ter esse sustento dentro da obra e dentro do trabalho dele, para ele conseguir se manter, de viver, né? E aí ele não consegue ficar dentro da igreja, porque a igreja não consegue dar esse sustento. E aí o cara acaba se afastando. E aí quando ele se afasta, não da obra ministerial dentro da vida dele, mas da obra ministerial tratando da igreja, do ministério de louvor, ele tem duas oportunidades. Ou ele vai trabalhar como um músico dentro do cenário gospel, trabalhando, gravando, dando aula, ou ele entra para o cenário secular.
Porque o cenário secular consegue abraçar esse músico de uma forma financeira mais fácil, né? A gente consegue ver hoje, dentro de alguns DVDs que você ouve, inclusive, sei lá, esses forrós e sertanejos universitários da nova geração hoje, você vê tantos músicos que são, sei lá, história assembleiana, nasceu na Assembleia, nasceu no Brasil para Cristo, nasceu na Quadrangular, e hoje está trabalhando com cantores sertanejos. E aí você fala, você tem vontade de voltar de novo a tocar dentro da igreja? Eles têm até vontade de ficar, mas hoje a igreja não dá esse suporte. Então eu acredito assim, que a igreja que tem condição de dar esse suporte para o músico, era importante isso, porque como ele vive dentro da obra de Deus, dentro da casa de Deus. Só que eu acredito também, não te cortando, né, Marquinhos, que eu acho que você vai fazer outra pergunta. Não, tranquilo, fica na verdade. O músico ele não pode só se focar em ganhar só o dinheiro dele. Tem uma igreja recentemente que é bem bacana, aqui em São Paulo, em Alphaville, chamada Dalfa, do pastor Jairinho e a pastora Cassiane. Eu tenho um amigo lá que ele trabalha lá, foi baterista da Soraya Moraes por muitos anos, pastor Marquinhos. E uma das ideias que eu achei bem bacana dele é assim, o músico que ele é assalariado dentro da igreja, ele também tem que gerar discípulos, ele precisa de dar um retorno para a obra. Além dele tocar, ele precisa de conhecer a palavra. E uma das coisas que mais tem matado muitos músicos dentro das nossas igrejas é o músico que só toca, ele é 100% virtuoso, você vê os solos dele, é mirabolante, você fala, nossa, meu Deus, como o cara toca. Mas na hora que o cara vai falar da Bíblia, não sai nada. Então, assim, esses músicos que trabalham específico dentro das igrejas, são assalariados pela igreja, tem esse CLT, sua carteira profissional, ele também tem que ter essa consciência. Pô, eu tenho meu salário, eu consigo manter minha família, mas assim, eu consigo manter esse padrão também para Deus. Eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que ganhar vidas, eu tenho que ajudar os músicos, então acho que tem que ter essa troca também. Mas hoje eu acredito que o músico, assim, que tem condição, e a igreja que tem condição de dar esse sustento para o músico, precisa de assalariar ele, sim. Eu acho que mediante a Bíblia é clara sobre isso, a Bíblia dá um respaldo sobre os levitas também. Então eu acredito pelo que a Bíblia fala. Se a Bíblia fala que precisa de ter uma manutenção, então acredito que o músico também precisa de ter essa manutenção. Isso aí. Então hashtag fica a dica aí, dica do Adriano Matos. Adriano, pra gente já encerrando esse bloco, se você fosse indicar alguns cantores, algumas bandas, para quem está começando na área da música ou mais especificamente para quem quer estudar baixo, o que você indicaria para ouvir ou para assistir no caso de DVDs? De DVDs bacanas que saíram esse ano, Eli Soares é legal, porque tem um Braguinha, que é um brother meu também que está tocando, tem muitas informações bacanas. DVD do Thales Roberto, que é legal, é onde está o Fabinho gravando. Paulo César Baruch, é legal, uma referência boa. Então essas referências que eu tô te falando é mais pop, meio groove, assim, com umas ideias mais... Mas é legal, assim, o músico ele tentar pegar outros leques musicais, não só viver só de groove, mas pegar outras coisas que tá tendo dentro do mercado. Um pop rock também é uma influência legal, então tem Daniela Araújo, que é legal, tem o Leonardo Gonçalves, que é bacana, Livres para Adorar, Heloísa Rosa, Gabriela Rocha. Enfim, tem muitas coisas aí que são bacanas e tem fácil acesso, né? Hoje em dia você entra no YouTube lá, tem todas as informações. Então é legal o músico ser versátil, conseguir tocar do groove, ao reggae, o pop rock, o jazz. Ele tentar ouvir tudo que tá rolando aí, ficar antenado a isso, né? Eu acho que é uma dica bem importante para ele. Isso aí. É isso aí, galera, esse é o programa Players aqui pela sua BR4, a rede que tá todo mundo plugado, um bate-papo super bacana com o Adriano Matos. E olha só, ele vai tirar um som, mas antes fica ligado no nosso canal no YouTube, youtube.com/portalbr4. Lá estão todos os programas da BR4 e além, claro, os programas anteriores Players. Então fica ligado aí, curte agora Adriano Matos aqui no Players. Players.
Players. Esse foi Adriano Matos aqui no programa Players. Adriano, agora vamos falar um pouco de você como professor, você músico, você e o instrumento. Você trouxe um contrabaixo, fala um pouco desse contrabaixo que você trouxe. Sim, esse aqui é um Fender Jazz Bass American Special. Eu peguei ele recentemente, vai completar um ano agora. Eu sempre gostei do Fender Jazz Bass pelo timbre dele ser um instrumento mais aveludado, né? Uhum. Então, assim, os captadores são tudo passivos. É um instrumento de alta qualidade em todos os estilos e todos os segmentos musicais. Você pode ver que em algum vídeo vai ter um Fender Jazz Bass, né? Entendi. Então, assim, eu dei a preferência para esse projeto usar um Fender Jazz Bass porque é um som mais aveludado e o timbre dele me agrada muito, assim. Uhum. Então, eu tenho optado por ele hoje. Tem outros instrumentos também, já tive outros instrumentos, já tive Music Man Stingray, Warwick Corvette, Proline, já tive alguns outros instrumentos, mas hoje, assim, característico pelo trabalho que eu preciso hoje, até porque nos arrais são baixos de 4 cordas. Então, você ouve o CD lá, a referência do CD lá é um Fender Jazz Bass nesse modelo, tem o American Special e tem o Precision. Então, assim, para o som que eu preciso até pelo trabalho lá, eu estou usando hoje esse trabalho também desse contrabaixo, que é uma ferramenta bem bacana. Que legal. Então, esse você indicaria para quem está começando ou não? Ou apenas para músicos mais profissionais? Hoje a custo-benefício pelo fator do dólar está muito alto, eu não aconselho ele, porque hoje você vai achar ele bem alto, assim. Mas a custo-benefício para um aluno que está começando, para alguém que tem interesse de estudar, tem outros instrumentos. O Tajima é um baixo legal, iniciante. Sim, para mim até falar de contrabaixo, assim, é até engraçado, porque assim, quando eu comecei com o Eagle, né? Quem fala Eagle hoje fala, nossa, mas esse instrumento é muito ruim, não sei o quê.
Mas para mim foi um instrumento bem interessante, valeu a pena. Resolveu o tempo. Então assim, precisa de saber se o aluno tem condição financeira de comprar um instrumento. Se ele tem condição de comprar um instrumento top, beleza, vai para cima. Mas se ele não tiver, ele pega um instrumento a baixo benefício. E o custo, e ele vai conseguir ter o mesmo rendimento também, né? Entendi. E por que baixo de 4, 5 ou 6 cordas? Qual que é a diferença nisso? O 4 cordas, ele é um instrumento tradicional já, né? Ele veio meio que nessa era do Jaco Pastorius, aí, década de 70, ele começou a dar muito brilho. O que acontece? Cada instrumento e cada linha de corda, ele tem um tipo de informação específica. Nesse caso, o instrumento de 4 cordas, eu consigo trabalhar vários segmentos. Só que assim, ele não é um instrumento ativo. O que acontece com a diferença de passivo e ativo? O ativo, ele não tem nenhum circuito atrás. Se você for virar o baixo aqui atrás, você vê que é puramente só madeira. Quando você tem um baixo que ele é ativo, geralmente ele tem um casco aqui, que ele abre, e uma bateria de 9 volts. O que acontece nesse instrumento? Ele dá um pouco mais de ganho e ele te dá mais recurso de timbre. Não quer dizer que esse instrumento, por ele ser passivo, ele vai perder para um instrumento ativo. Na verdade, assim, ele só vai tirar um pouco do foco de valores e de estrutura de som. Então, nesse caso, como eu preciso de um instrumento amadeirado, a madeira dele é uma escala clara, uma escala em maple. Então, toda a escala maple, geralmente é um baixo mais grave. Toda a escala escura é uma escala que tem um instrumento mais agudo. Então é mais estratégias de timbre mesmo, né? Então assim, o baixo de 5 cordas geralmente é um baixo ativo. Então ele tem mais som, ele tem mais ambiência de qualidade de timbre. E o de 6, o que acontece? 6 é um instrumento tradicional, mas hoje muitos baixistas estão usando mais na área de forró, na área de samba, porque tem a corda dó. Então aí você pensa na corda aqui, né? A corda si, mi, lá, ré, sol e você tem a dózinha. Então essa dosinha te dá uma referência de instrumentos também de acorde, como uma guitarra. Entendi. Então geralmente eles usam mais para isso, né? Para ter uma referência de tocar uns acordes maiores, menores, umas dissonâncias, né? E aí ele consegue trabalhar com uma outra forma para um outro estilo musical que precisa desse instrumento. Geralmente o samba e o forró estão utilizando muito essas notas, né? Então assim, é mais questão de cada corda tem o seu caminho para o seu segmento de instrumento. Entendi. É mais questão de estratégia. O mais que você vai fazer. Mais o que você vai fazer. O que você mais vai fazer. Recurso, né? Isso. Qual recurso que você precisa. E agora, mito ou verdade, tá? Com você. Você como professor, a pessoa, ela pode, na sua opinião, já aprender baixo? Ou você acha interessante pegar ali um violão, de repente um teclado primeiro, para depois cair no baixo? Então, na ULM eu tinha muito essa barreira, assim, de tentar entender como entrar como contrabaixista, mas eu não conhecia a harmonia, eu não conseguia entender qual que é uma estrutura de uma progressão, um 2-5, o que saber de cada intervalo, de cada campo harmônico maior ou menor, quais são as grades, quais são a formação de uma tétrade, de uma tríade. O que é legal? Se o contrabaixista ele tiver uma oportunidade, ou a pessoa que tem interesse de fazer aula de contrabaixo, pelo menos aprendeu entre 6 meses a 1 ano um instrumento harmônico, como um violão, eu acredito que seria melhor. Porque o caminho fica mais fácil. Às vezes, quando você só estuda um instrumento de contrabaixo, quando vai se aprofundar em uma matéria de harmonia, você não tem o recurso de saber como que funciona uma harmonia. Então, se você já tiver esse estudo dessa harmonia por trás disso, quando você olha seu instrumento, você olha de uma forma diferente, porque você fala, nossa, agora eu entendi a formação de um acorde de dó com sétima maior e nona. Qual que é a tensão que eu vou utilizar? Se é uma ponte tensionada, é uma ponte modulante, isso que é legal você conhecer, porque quando você tem a formação dos acordes na sua cabeça, até para você trabalhar mecanicamente mesmo, isso fica mais fácil. O baixo fica mais fácil. Então, fácil. na sua opinião, seria interessante você ter uma base, pelo menos, de um violão. De um violão, ali, um teclado já é um instrumento legal. Entendi. Você consegue desenrolar um pouquinho mais no baixo, né? Sim. É isso aí, galera. Esse é o programa Players aqui pela sua BR4, a rede que tá todo mundo plugado, batendo um papo super bacana com o Adriano Matos. Ele que é de São Paulo, né, Adriano? Opa, aqui de São Paulo. Adriano, me diga uma coisa agora, você como, né, continuando ainda como professor. Sim. Para quem quer aprender baixo ou para quem está começando a estudar baixo, o que você pode passar de dica na prática aí pra galera? Tá, uma das primeiras dicas, assim, dentro do cronograma que eu até montei, assim, como conteúdo de aula, a pessoa que está
assistindo os vídeos, é pesquisar a primeira coisa, qual é o nível que eu vou me encaixar? Porque tem muito aluno que é interessado em fazer aula e geralmente ele quer pegar as coisas compostas para chegar no simples. Não sei se você está conseguindo entender mais ou menos. O aluno, ou a pessoa que tem interesse de fazer aula de contrabaixo, ele quer ouvir um Victor Uten que tá tipo no nível hard, nível 100, sim, e ele tá tipo no nível 1 ainda, ele tá começando a engatinhar, o cara já tá há mais de 30 anos tocando. Então o que é legal, assim, é ter conhecimento de escalas básicas, né, que é a escala maior, o tipo de digitação, que nem digitação correta, pensar numa escala maior, mas saber a posição dos seus dedos, digitação 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. São posições que ao ver é simples, mas tem muita gente que erra com isso, né? Então é legal ele conhecer escala maior, escala menor, posoles rítmicos. Hoje em dia o nível musical das igrejas estão melhorando muito, assim, não só tecnicamente, mas como leitura. Porque como os músicos hoje não estão trabalhando só no cenário gospel, estão trabalhando no secular, eles precisam de ler uma partitura. Então assim, o posole rítmico já te dá uma base muito grande de uma leitura musical. Trabalhar também muito o ouvido. Então assim, um dos testes na ULM que eu tinha, que era bem legal, que eu ensino nas minhas aulas de música na escola, é assim, você depende do instrumento, mas o instrumento também tem que depender de você. Então assim, é você não ficar só focando em pegar o instrumento e fazer exercício, é você tentar trabalhar a percepção do ouvido. Então qual que é a das percepções que eu faço com os alunos? Eu falo para o aluno fechar o olho e eu toco os acordes. O aluno ele precisa de sentir cada acorde, cada formação, se o acorde ele é maior, se ele é menor, se ele tem uma menor com sétima, se ele tem uma sétima maior. Porque se ele começar a atingir esse aqui dentro do neurônio dele, ele começa a decorar essas frequências musicais. Que legal. E isso ajuda ele a compreender como tirar uma música, como ouvir uma música na rádio lá e falar, essa música está em Lá maior. Qual que é a sequência disso? É uma progressão. Então, se ele aprender os elementos básicos, que é maior, menor e dominante, aprender escala maior, escala menor, aprender escala maior, escala menor, vamos lá para os modos gregos. Quando ele vai aprender nos modos gregos, ele já tem a compreensão do que é um campo harmônico maior e o que é um campo harmônico menor. Isso já dá basicamente uma estrutura dele saber o que é uma música que está rolando dentro do mercado, ou uma música que ele quer aprender, que ele quer tocar. Entendi. Mas isso você diz, para ele pegar essa base, ele aprender essa base, seria num violão ou num teclado, ou já no baixo? No próprio contrabaixo, ele pode fazer exercícios de intervalo, de decorar qual é a frequência. Um exemplo deles, que eu acho que é bem bacana, é você tocar o acorde, mas você saber cantar esse acorde. Qual é essa nota que está sendo tocada? É um dó, mas você tem que emitir esse dó. Então, dó. E aí você conseguir fazer essas notas cantando dentro da sua cabeça. Você vai pensando nessas notas, toca ela e repete. Então aqui. Aí, gente, fica a dica aí para vocês aí. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Você tem que cantar elas certinho, né? Então se você começa a ter essas compreensões de afinação e de altura na cabeça, quando você ouve uma música, você já sabe qual que é os intervalos que estão sendo tocados. Então isso é uma dica boa para quem toca contrabaixo. É ouvir a música e aí perceber esses elementos de estudar os intervalos que estão sendo tocados. Né? E agora, é uma dica boa. Agora, uma dica, na verdade, é até uma dúvida, né, que a galera curte aí. Né? Por exemplo, chegou uma pessoa para tocar na igreja, uma pessoa de fora. Então, a pessoa chega para cantar, os músicos sobem e geralmente não sabe nem que música que a pessoa vai cantar direito. Como que rola o tocar de ouvido também no baixo? Sim. Então, quando a gente toca dentro do ouvido, em si a gente tem que ter assim, a ciência que além desse ouvido, a gente tem que tratar alguns conceitos que vêm antes disso. Qual é o conceito disso? É a harmonia e a progressão. Toda música ela é envolvida uma progressão. A música ela não pode ser envolvida em uma cadência só ascendente ou só descendente, né? Que a gente fala. O que seria ascendência? Você tocar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ou dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Toda música ela precisa da emissão da melodia, que vai ser através da voz humana. Então, através disso, existem alguns treinos específicos para você conseguir ouvir o que a pessoa está cantando,
Porque geralmente isso, Marquinhos, acontece muito com alguns alunos que fazem aula comigo. Eles falam assim, ó, eu fui tocar em uma igreja e aí lá no grupo de louvor, uma irmã teve oportunidade, ela começou a cantar, a música estava em Lá maior. De repente a mulher caiu para Sol maior, Adriana, eu não sabia para onde ir, eu parei. Teve até um dos meus alunos que ele toca contrabaixo, ele toca num coral de uma igreja bem conhecida, assim, da nossa área. Uhum. E aí ele falou que do nada, um cantor começou a cantar. E aí ele falou, Adriano, chegou uma hora que eu congelei, porque na minha partitura estava em Lá maior, só que esse cantor pediu para baixar 2 tons para Fá maior, e eu não sabia fazer isso. Uma das dicas é você tentar conhecer pelo menos o básico, que seria uma harmonia funcional. O que é uma harmonia funcional? É você conhecer os princípios de um Dó maior, de um Ré menor, de um Mi menor. Porque vai acontecer nessas mesmas situações de alguém cantar dentro dessas afinações. Pode acontecer que não cante dentro de uma estratégia de um Dó maior, que é o clássico, que é o basicão. Eu sempre aconselho todos os alunos que fazem aula a comprar um aparelho chamado diapasão. O que é um diapasão? É como se fosse um ímã, que é em Y, e ele dá uma frequência. Geralmente num Lá, acho que é 440 Hz, né, Eric? Alguma coisa assim. E aí você vai bater esse ímã e você vai pôr essa frequência. Cantor sertanejo usa muito, por causa daqueles agudos que eles dão lá no coqueiro, lá muito alto. Então o que acontece? Se o músico ele conseguir ter esse diapasão, mesmo que não for esse ímã, mas sou o soprado, que muito instrumentista de sopro usa, ele vai bater a nota e ele vai decorar essa frequência. Ao longo do tempo, essa frequência, se você repete muito, o seu neurônio acostuma com essa frequência. E aí logo, quando alguém estiver tocando, você já sabe mais ou menos onde está. Tem gente que fala assim, Adriano, mas como você consegue, de repente, tá tocando e vem uma tonalidade e você sai tocando? É porque a vivência foi, ao longo do tempo, foi gradativa você acostumar a isso, né? Tem gente que acha que às vezes é muito rápido aprender isso. Fala, amanhã eu já estou aprendendo. Mas o ouvido é uma coisa treinável. Eu tinha um ouvido muito ruim, assim, não conseguia ouvir as coisas e saber, nossa, mas está nesse campo. Eu acho que ao longo desses treinos, o ouvido ele vai conseguindo ter essa percepção mais rápida. Agora eu acredito assim, só para terminar, né, para não ficar muito estendido, se você comprar um aparelho diapasão, já vai adiantar muito lado. Por quê? Cada diapasão tem uma nota clássica, um Lá maior, um Dó, um Ré. Se ele tiver esse 7, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ele já tem praticamente 7 campos harmônicos aí dentro da cabeça dele. Se ele anota do Dó, ele já sabe quais são os intervalos que são no Dó. Se ele sabe do Ré, e assim sucessivamente. É uma dica bem legal para ele conseguir aprender isso. Porque dentro dessas situações na igreja vai ter muito, né? De vir um cantor... Nossa, acontece sempre, né? Isso aí, né? E tocar, e aí você não sabe qual é a tonalidade. Se de repente você conseguir emitir a frequência que o cantor está cantando, você já fala, nossa, ele está cantando em Fá sustenido. E quais são as notas do Fá sustenido? Né? E aí você tem o campo do Fá sustenido para trabalhar. É isso aí, galera. Esse é o programa Players com o Adriano Matos aqui pela sua BR4. Vamos rolar mais um som, mais uma música, mas fica ligado na nossa fanpage no Facebook, facebook.com/playersbr4. Vamos de música, Adriano Matos aqui no Players. Players.
Players. É isso aí, galera. Esse foi Adriano Matos aqui no programa Players. Adriano, o papo tá bom, cara, mas a gente tem que terminar o programa. Deus abençoe sua vida, seu ministério, volte sempre aí. Mas antes de encerrar, deixa os seus contatos pra gente. Tá. Facebook tá Identidade Musical. Tenho minha página também, Adriano Matos. Tem o Wix, Adriano Matos também, se procurar lá vai achar. Instagram é Adriano_músico. Os contatos é 994007539. Esse já é pessoal meu mesmo, se mandarem mensagem lá, sou eu mesmo, tá? 980744050, que é da minha mulher, a Débora. E se procurar lá, canal no YouTube, só entrar Adriano Matos, fanpage, é a mesma coisa, Adriano Matos, tá tudo... Só colocar Adriano Matos, contrabaixista geralmente, vai passar lá e vai estar lá a minha página. Que bacana. Tá. Adriano, obrigado, Deus abençoe sua vida, volte sempre aí no Amém. programa Players. Obrigado. Os músicos aí, Deus abençoe, obrigado vocês aí, tamo junto e misturado. Volte sempre. Amém. É isso aí, galera, esse foi o programa Players com Adriano Matos aqui na BR4, mas fica ligado que em breve mais entrevistas, notícias, informações também no nosso canal. E a gente fica por aqui, o programa Players termina. Deus abençoe, gente. Até mais. Tchau.